Descobri que tenho uma hérnia de disco na coluna. E agora, como melhorar, como me recuperar desse problema e aliviar essas dores? Essa é a pergunta mais comum que eu recebo no meu trabalho como fisioterapeuta. Eu trabalho com ortopedia e coluna dentro da fisioterapia e um dos diagnósticos mais comuns é a hérnia de disco, é a crise de dor. Traz aquela incapacidade, dificuldade de se movimentar, limitações para trabalho, para o dia a dia, para o cotidiano, para o esporte. Então, eu quero aqui, nesse vídeo, trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência como profissional, como especialista dessa área, e explicar um pouquinho o que acontece com essas pessoas, com esses pacientes, depois que descobrem a hérnia de disco. Como é a recuperação, qual é a experiência de cada paciente, o que acontece, se melhora rápido, se demora, se são meses ou anos de recuperação, se tem que fazer uma cirurgia para resolver esse problema ou se pode ser tratado de forma não cirúrgica. E se for não cirúrgica, como que você pode se recuperar? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Renato Murayama, sou fisioterapeuta, trabalho há mais de 15 anos na área da fisioterapia e da reabilitação, sou especialista em ortopedia, traumatologia e uma das áreas o qual eu mais atendo e trato pacientes é coluna. Claro que dentro de uma clínica de fisioterapia, um serviço de fisioterapia, vem pacientes com todo tipo de problema, da coluna, do joelho, do ombro, dessa área da ortopedia. Mas em especial nesse vídeo vamos falar mais, bater um papo sobre essa questão da coluna, da hérnia de disco. Bom, importante que você saiba que nem toda hérnia de disco, apesar da crise, da dor intensa e de às vezes comprimir um nervo, se for hérnia de disco cervical pode comprimir o nervo do braço, se for uma hérnia de disco lombar pode comprimir o nervo ciático que irradia a dor lá para baixo, para a perna, para o pé. Nem toda hérnia de disco é cirúrgica. Nem toda hérnia de disco precisa de uma cirurgia para reverter, para tratar esse problema, ok? Esse é o primeiro ponto. E também são poucos os casos, de 5 a 10%, talvez, no máximo 10% das hérnias de disco tem uma indicação cirúrgica para resolver esse problema. Bom, então, se você é um paciente, uma pessoa que teve esse diagnóstico, sabe que tem uma hérnia de disco, ou uma protusão discal, ou algum tipo de discopatia, por exemplo, degeneração, desidratação, abaulamento, protusão do disco, e a hérnia de disco, que pode ser, vamos dizer, pequena, média e grande, pode ser uma hérnia de disco extrusa, posterior, anterior, póstero-lateral. A póstero-lateral das hérnias são as que mais comprimem o nervo ciático, por exemplo, ou o nervo aqui do braço, do plexo braquial. Muitos desses casos melhora com tratamento não cirúrgico. Então vamos bater esse papo aqui. Olha, eu já tive pacientes que se recuperaram da dor, da crise de hérnia sem a cirurgia durante um tratamento aí de fisioterapia com movimentos e exercícios e técnicas analgésicas, né, para aliviar a dor. Se recuperaram de uma crise em um mês. Esse é o melhor dos cenários, né, é o mais otimista. Mas existe essa possibilidade. Tem pessoas com crises de coluna que melhoram significativamente das suas dores em 15 dias. Então esse é o cenário mais otimista. É um dos casos, é muito bom. Um cenário muito bom, ou seja, não vai ser para todo mundo que vai acontecer dessa forma, certo? Existe também as pessoas que melhoram dentro de 2, 3 meses. Então a dor começa a diminuir, a hérnia de disco cicatriza, começa a ter ali o período de reabsorção do disco ao longo dos meses, que isso pode perdurar até por um ano. Mas tem pacientes que melhoram significativamente com um tratamento, um acompanhamento aí de um fisioterapeuta em 3 meses. Já vi casos que precisaram de 6 meses de tratamento, um movimento, exercício, atividades específicas, mudança da rotina, estilo de vida, os hábitos de dormir, descansar, enfim, são muitos os cuidados que têm que ser avaliados para ver o quanto você pode melhorar da sua hérnia de disco, qual é o potencial que você tem de melhorar e se tratar sem um procedimento cirúrgico, tá? Mas são muitos os casos que melhoram assim, sem a cirurgia, com vários cuidados envolvidos nisso, que é o tratamento conservador ou o tratamento não cirúrgico, tá bem? Tem pacientes que melhoraram, então assim, melhor cenário, 15 dias, um mês,
Intermediário, 3 meses a 6 meses. E tem alguns pacientes que também melhoram entre 6 a 12 meses para fazer um tratamento mais completo, um tratamento onde a dor vai diminuindo com o tempo, a capacidade funcional vai aumentando e depois de 6 meses, 8, 10 meses ele fala: nossa, eu tô bem, tô zerado, vida normal, já voltei a fazer todos os movimentos que eu queria, agachar, levantar, praticar esporte, fazer exercícios livremente, tá? Isso também acontece num público adulto jovem com hérnia de disco, mais ativo, mais saudável, mesmo com a hérnia, com a crise de dor. Essa vida ativa, desportiva e funcional também pode acontecer em 1, 2 meses, tá? Então, inúmeras crises de coluna com esse diagnóstico de hérnia de disco, existe essa possibilidade, esse cenário positivo, otimista de você melhorar em 2, 3 meses e voltar para a sua prática esportiva. É corrida de rua, é musculação, é treino funcional, é pilates, é crossfit, o que é que você faz? Eu já atendi inúmeros pacientes que voltaram para suas atividades esportivas dentro desse prazo de 1 a 3 meses. Aquele retorno progressivo, com bom senso e cautela, certo? E como que, vou dar algum exemplo agora de como que eu, como fisioterapeuta, posso te ajudar e te orientar. Vou te mostrar alguns exercícios básicos, alguns exercícios que eu utilizo no início do processo de tratamento, de reabilitação de uma hérnia de disco, lombar, cervical. Vou te mostrar alguns exercícios de coluna que eu ensino, oriento aos meus pacientes para que assim que eles tiverem uma crise, o diagnóstico de hérnia de disco, eles já podem começar a fazer em casa. E uma observação é, nem toda hérnia de disco causa dor. Então eu já recebi no consultório, eu também no atendimento online, pessoas tiveram uma crise há um tempo atrás, de dor, a crise de dor, fez um exame de imagem depois de 15 dias ou 30 dias, fez uma ressonância magnética da coluna lombar e viu lá que ele tem uma hérnia de disco na L4, L5, L5, S1 e só veio me procurar na fisioterapia um mês depois. Então demorou mais ou menos um mês para fazer o exame e sair o laudo, entregar para o médico e mais um mês para ele procurar o fisioterapeuta, para ele me procurar. Ou seja, 2 meses após a crise ele veio para mim com o diagnóstico de hérnia de disco, já sem dor. Então eu já posso começar um trabalho com ele de mobilidade, de fortalecimento muscular, de exercícios, um tratamento já mais ativo, um tratamento que vai usar a coluna dele para recuperar a mobilidade, a flexibilidade e fortalecer a coluna, para prevenir novas crises, novas recorrências desse problema, tá bem? Um estilo de vida mais ativo, com exercícios regularmente sendo praticados 2, 3 vezes por semana, ou todos os dias um pouquinho, 5, 10 minutos, ajuda muito na redução dessas crises, dessas dores, ajuda muito na prevenção de novos casos, na prevenção de novas crises de dor, essas crises com incapacidade. Então, quanto melhor está o seu estilo de vida, rotina e a prática desses exercícios específicos da fisioterapia, melhor para sua coluna, melhor para sua hérnia de disco, tá? Então vem cá, vou te mostrar agora alguns exemplos. Tá, então eu vou te mostrar alguns exemplos de alguns exercícios que eu passo para os meus pacientes quando eles estão com crise, com hérnia de disco, no início do tratamento da hérnia, né? Olha, você pode começar, por exemplo, na sua cama ou no chão de casa, se você conseguir ir para o chão, para fazer aqui essa posição, esse movimento. Essa posição de 4 apoios e começar a fazer o movimento do cão e gato, né? Esse movimento de curvar-se para baixo e levantar o quadril, né? Levanta o quadril e a cabeça. Estica a coluna assim e depois assim. Então, uma curva, né, para baixo e uma curva para cima. Lembra? Percebe aqui, ó, observa que o movimento é tanto da cabeça, da cervical, como também do quadril, da cintura, para movimentar bem a sua coluna lombar. Então, aqui, depois a cabeça, depois aqui, ó, cintura, quadril. Então, pratica. Claro que se você tiver com muita dor e rigidez, saindo da crise de hérnia agora, né, começando o seu processo de recuperação e cicatrização, pode ser muito difícil fazer esse movimento completo com tanta amplitude. Não tem problema. Vai fazer ele curtinho. Movimento mais curto, percebe? Olha. E vai fazer esse movimento
ele não pode aumentar a sua dor. Você pode sentir um pouquinho de dor e desconforto? Pode, mas desde que seja leve, tolerável. E assim que você para o movimento, essa dor já some também, já alivia, já passa, tá? Então esse é um dos exercícios que vai recuperar o seu movimento e aliviar o movimento da coluna e vai aliviar a sua dor, tá? Segundo movimento, você pode fazer 10 vezes, tá bem? De manhã e de tarde, tá? 2 vezes ao dia. Para trás, como se fosse levar o calcanhar lá para sentar no calcanhar e volta. Volta para o meio. Então conta aqui atrás 1, 2, 3, retorna para o meio. Quando retornar para o meio, se você quiser associar o movimento da cabeça e da cervical também pode, assim, levanta, desce a cabeça, senta no calcanhar, 1, 2, 3, volta para o meio, levanta a cabeça, abaixa a cabeça, 1, 2, 3, 10 vezes, faça de manhã e faça à tarde, tá bem? Vamos variar um pouquinho, outros exercícios agora deitado, mais suave, para quem está com dificuldade de ficar em 4 apoios, tá? Faça deitado. E você vai começar a trabalhar o movimento do quadril com a lombar e puxa 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3. Vai fazer isso 10 vezes em cada perna. Pronto, ok. Feito as 10 repetições, movimento do quadril, movimento pélvico, lombo-pélvico, tá? Então, se a sua hérnia de disco foi lombar, esse exercício vai ajudar. Você tenta levantar aqui a lombar para fazer um túnel aqui atrás. Se você estiver saindo da crise agora, com muita rigidez, vai ser difícil esse movimento. Mesmo assim, você vai estimular e vai tentar fazer, tá bem? Levantou aqui o túnel da lombar, fez uma hiperlordose, agora inverte essa curva, desce a lombar, e tenta levantar os glúteos, o quadril aqui do chão, um pouquinho. Pronto, desce. Agora roda a lombar, levanta aqui as costas sem tirar os glúteos do chão. E inverte essa curva de novo. Desce a lombar e levanta aqui os glúteos, o quadril um pouquinho, certo? Ah, Renato, muito fácil, tranquilo fazer isso, não me dói. Então já faz a elevação pélvica completa. Faz a ponte aqui, conta 3 segundos, desce, faz o movimento da cintura, perceberam aqui esse movimento de girar o quadril? Tem gente que está tão rígida e dolorida que vai ter que ser curtinho esse movimento, suave e devagar. Quem está com menos dor ou sem dor, movimento completo aqui e também aqui 10 vezes, ok? Depois pode adicionar o movimento rotacional, rotação dos joelhos para um lado, a cabeça para o outro lado. E aí troca. Joelhos para um lado, a cabeça para o outro lado. Então você vai fazer a rotação lombar e pélvica para a esquerda, mais a rotação da cervical e da torácica para a direita. E troca. 1, 2, 3, troca. Eu estou adicionando um pouquinho de força com a minha mão aqui em cima da perna, mas isso não é obrigatório. Só se você conseguir estiver tranquilo, sem dor, para fazer isso. Para aumentar a amplitude do movimento. Tá bem? Bom, tá bom, esses são alguns exemplos, alguns modelos de exercícios terapêuticos utilizados na fisioterapia para a coluna, para começar o processo de recuperação do disco, da hérnia, cicatrização, favorecer uma boa cicatrização sem fibroses, favorecer uma cicatrização da hérnia que permita os movimentos da sua coluna. Porque é muito comum, eu vejo demais pacientes que passaram meses parados sem movimento, com medo da dor, pela recomendação médica às vezes, ou pela própria pessoa decidir, me dói para fazer isso, me incomoda, então não vou movimentar mais, não faço mais, não exercito, não alongo. E aí perde-se movimento naquela parte do corpo onde dói, onde teve o problema. E não é assim que funciona. Não é assim que deveria ser o tratamento. Se a sua condição teve uma hérnia, teve dor, e essa dor está diminuindo pouco a pouco, você vai ao mesmo tempo estimular um pouco desses movimentos. Existem outros critérios, outros cuidados de segurança e proteção que tem que ser ensinado durante
um atendimento mais personalizado para cada caso. Existem uma sequência imensa de exercícios que podem ser feitos com objetivos específicos de cada um. Então tem um que quer melhorar para as atividades profissionais, tem um que quer melhorar para as atividades em casa, outro para o esporte, para impacto, para quem trabalha em pé o dia todo, para quem trabalha sentado o dia todo. Para cada rotina e cada objetivo individual de cada um, existe uma sequência mais apropriada, mais específica. Para cada dor, para cada comportamento de dor da hérnia de disco, da coluna, há uma orientação específica. E é isso que eu posso te ajudar, que eu posso te ensinar nos meus atendimentos online. Você pode buscar a minha ajuda através da teleconsulta, onde eu faço por videochamada, é um teleatendimento pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua câmera, onde eu passo 45 minutos fazendo uma avaliação e as orientações para o seu caso em específico. Tá bem? Também tem o método Coluna Forte, que você pode conhecer. Aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição do meu WhatsApp, do meu agendamento de serviço online. Se você mora aqui em Braga, Portugal, você pode me acompanhar no meu consultório que eu tenho aqui no centro da cidade de Braga. E vou deixar também o link do método Coluna Forte, que são videoaulas em que você acompanha, faz tudo sozinho, quando, onde quiser, com videoaulas teóricas e práticas dos exercícios de coluna para fazer no seu dia a dia em casa. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal e coloque suas dúvidas aqui nos comentários. Me diga se você entendeu, se acompanhou nesse bate-papo e como que eu posso te ajudar a se recuperar cada vez mais e melhor da sua coluna, da sua hérnia de disco. Até o próximo vídeo.